Olá a todos, bem-vindos a mais um Pode Ser. Eu sou o Lucas Búfalo e aqui estamos com uma grande psicóloga, a doutora Beatriz Brandão. Doutora, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, Lucas. Estou muito feliz de estar aqui. Adorei o convite. Vamos fazer essa conversa valer a pena. Então, Bia, conta pra gente, como é que era a sua vida antes de se tornar psicóloga e o que te fez escolher a profissão de psicóloga? Então, eu fui por um caminho, tem todo um histórico, né? Tem bastante coisa. Apesar dessa cara aqui de Vila Nova Conceição que eu tenho, eu tenho uma origem, eu não vou falar humilde, porque humilde, na verdade, são pessoas que reconhecem o erro. Mas eu tenho uma origem pobre, tá? Então, eu comecei a trabalhar aos 15 anos, já entrei ali numa coisa de departamento pessoal, e quando eu fui escolher a faculdade, eu fui escolher a faculdade por uma questão de necessidade. Então, eu fui escolher o que, né, uma faculdade, desculpa, gente, aquilo que as pessoas fazem quando não sabem o que fazer, administração. É isso. E aí eu fui fazer administração, comecei a trabalhar com recursos humanos, porque eu já tinha entrado no departamento pessoal, e aí eu fui caminhando. Só que o que acontece? Não era uma coisa para mim, né? Eu não estava sentindo que a coisa do mundo corporativo, da empresa, tudo aquilo fazia sentido para mim. E eu tentei me encaixar muito. Porque assim, né, Lucas, quando a gente está se formando, o que que a gente aprende? Você tem que estudar, entrar numa empresa, ter carteira assinada e, pelo menos a minha geração era assim, tá? Hoje em dia eu sei que a galera não tá mais essa coisa do CLT. Então, assim, eu tinha que trabalhar e tinha que ter uma carteira assinada. Só que foi passando os anos e eu fui adoecendo. O mundo corporativo, eu não tenho um perfil de mundo corporativo. Eu acho que talvez hoje eu consiga até ir lá, fazer uma consultoria, dar uma palestra, sabe, uma coisinha por cima, assim. E eu comecei a adoecer, e aí eu tive um quadro depressivo. E aí, nesse quadro depressivo, que eu tive que assim, eu tô falando de uns 15, 16 anos atrás, não é como é hoje, né? O boom da gente saber sobre os transtornos mentais, eu acho que mudou muito depois da pandemia. Mas na época, eu eu fui no psiquiatra, ela colocou lá como depressão, comecei a fazer, primeiro eu fui na psiquiatra e depois eu fui na psicóloga. A primeira psicóloga que eu vi na minha vida foi uma experiência horrível, horrível, assim. Ela simplesmente estava impaciente, não olhava para mim e terminou e falou assim: "Ah, mas, vai para psiquiatra". Eu falei: "Então, mas eu já tô vindo aqui da psiquiatra, eu sou indicação da psiquiatra". "Ah, é? Ah, então continua", sabe, meio assim. E aí eu fui Querendo escolher delegar o problema, né? É já isso, é. vai então volta pra psiquiatra, e Não eu querendo assim. resolver, não querendo se engajar. E aí eu lembro que eu falei assim: "Gente, é isso aqui, né?" Porque eu gostava da psico na verdade eu gostava muito de filosofia, uma pessoa que leu O Príncipe de Maquiavel com 12 anos, não é a pessoa que você possa me dizer: "Meu Deus, Ah, já tá preparado pra política já. Nascida política. Príncipe de Maquiavel com 12 anos. com 12 anos. E eu lia, e aí eu não, porque a minha irmã tinha um livro escrito O Príncipe, eu achei que era o quê? Uma história de amor, Um conto de obviamente, fadas. lógico. E aí eu fui lendo O Príncipe, lógico que eu não entendi metade daquilo, tá. Enfim. E eu gostava muito de filosofia, e aí quando você vai pra filosofia, você acaba apontando pra psicologia. E eu fiquei muito decepcionada com a psicologia, porque a minha primeira experiência foi essa, de uma pessoa que, nossa, ela estava muito sem paciência. E aí eu fui para outra, e aí foi para outra, e aí foi para outra. Achei uma pessoa que fez um processo comigo razoavelmente bem. E aí chegou uma época que eu falei assim: "Cara, não dá para as pessoas terem esse tipo de tratamento. Eu vou fazer psicologia e eu vou cuidar das pessoas de uma forma digna". Aí lá vai a Beatriz, trabalhando no RH, sai do trabalho, pega o ônibus apertadinho dela, vai fazer a faculdade dela, volta para casa. E aí, Lucas, eu lembro que nessa época era ótimo. Eu morava num Campo Limpo, você conhece? Sim, sim. Campo Limpo lá, longe, longe. Eu morava num Campo Limpo, eu trabalhava no Brás, Que é bem longe um do outro, né? muito longe. A faculdade que eu tinha escolhido era no Campo Limpo também. Então eu ia para o Brás, voltava para o Campo Limpo. Então eu acordava 4h30 da manhã, Nossa. ia trabalhar, voltava correndo, chegava em casa meia-noite. Aí aos sábados eu tinha que fazer os estágios obrigatórios da faculdade que foram ótimos, né, bastante experiência e tudo mais.
Só que eu passava o sábado fazendo esses estágios que você não recebe, né? Você só vai nos lugares, faz a programação e tchau. E eu também não recebia muito bem. Então, de domingo, eu trabalhava como fotógrafa num bar de rock aqui em São Paulo. Que legal. E aí, pensa nessa pessoa, como até hoje eu não sei como é que eu fiz isso. Eu não sei te dizer como eu consegui fazer isso. E eu sustentei isso por 5 anos. Porque aí, durante todo esse período, eu usava o dinheiro da fotografia para complementar a faculdade. E aí, aos trancos e barrancos, eu terminei essa faculdade. História longa, né, Não, Lucas? mas como foi um momento muito corrido na sua vida, né, de muita batalha, de muita luta, quais foram as suas válvulas de escape pra poder relaxar, assim, nesse tumulto, assim? Que você estava de segunda a sexta fazendo faculdade, sábado estágio, domingo trabalhando no bar de rock como fotógrafa. Quais eram as suas válvulas de escape pra você conseguir durar esses 5 anos, né? Que é muito difícil, né? Primeiro que a gente também estava num processo de tratamento de depressão, também tem isso. O que que eu fazia, Lucas? Eu realmente me afundei na psicologia, porque o estudar era prazeroso. Era um propósito pra você, né? E aí tem uma cena, cara, que eu lembro assim, sabe um ônibus bem apertado, tá? Terminal Campo Limpo, Capelinha, imagina uma coisa assim. Eu com a mãozinha assim segurando a mochila, né, virada aqui na frente. Aí tinha chovido, os vidros fechados, aquele bafo, aquela coisa Nossa. gostosa. Eu segurando e o texto da faculdade, gente, que texto não era PDF, tinha o texto físico. Segurando o texto, tentando ler aquele texto porque eu ia ter prova. E aí eu lembro que eu comecei a chorar. Chorar porque eu estava com fome, porque eu estava cansado, porque eu estava com sono, porque estava o inferno aquele ônibus. E aí eu olhei para o teto do ônibus e pensei assim, cara, isso vai valer a pena um dia. E aí toda vez que eu dou alta com um paciente, eu juro para você, eu lembro do teto do ônibus, do valeu a pena. Aí, ó, uma pessoa, você conseguiu ajudar essa pessoa. Então, o meu propósito era muito maior. É como se estivesse olhando pro céu, né? Pra uma força maior, né? O teto do ônibus é O bem simbólico nessa questão. Sabe quando você fala: "Cara, não é possível que eu tô me matando aqui e não vai dar em nada nisso". E aí eu lembro dessa cena do ônibus quando acontecem coisas legais. Tá falando: "Aí, garota, viu? Valeu a pena". Foi ruim? Foi, mas valeu a pena. Então, assim, eu realmente gostava. Eu gosto, né, de psicologia. Eu gosto, né, eu estudo É, ainda. você se sacrificou tanto, né? Você passou por, você venceu diversas batalhas, diversas lutas pra conseguir, né, trazer uma vida melhor pras pessoas. E aí vai ficar muito clichê, mas eu sempre fui uma criancinha assim, né, de querer ajudar os amiguinhos e tudo mais. E aí, o engraçado é, quando eu faço o teste, é porque a gente tem acesso a teste, e antes de eu aplicar no paciente, eu aplico em mim, para poder ver como é que esse teste vai ser. O meu perfil, ele realmente é mais para isso. Ou seria psicologia, ou seria assistência social, ou seria alguma coisa. A minha vocação profissional é para isso. E hoje eu não reclamo de um dia do meu trabalho. Um- Assim, reclamo assim da parte administrativa. Sempre tem, né? Sabe, a É. burocracia, aí não sei o quê, mas o atender, até fazer a ficha do paciente, o prontuário, eu não reclamo. Então, assim, quando você. E nunca mais tive nenhum quadro depressivo, tá? Então, eu tô há 11 anos sem medicação. Nossa. 11 anos sem medicação, faço Uma terapia. vitória e tanto. É, porque ali o ambiente estava me adoecendo. E como eu mudei o ambiente para uma coisa que agora faz sentido, eu tenho um ambiente muito mais saudável. Eu faço terapia porque a gente tem que fazer, né? Nós, psicólogos, precisamos estar bem para atender bem. E a minha vida existe, né? Que eu sou humana, eu juro. Então eu preciso fazer a terapia para poder atender as pessoas. Mas a medicação eu nunca mais tive um quadro que eu pudesse ficar preocupada, porque hoje em dia eu já tenho mais conhecimento, em relação à depressão. Então, a depressão pode ser por causa do ambiente também, né? Estranho, mas é verdade. É mais motivado pelo externo, certo? Pode ser pelo interno, mas no meu caso foi todo aquele contexto, né? De eu ficar tentando me encaixar numa coisa que não era para mim, eu não tenho perfil para isso. Mas você é tão forçado socialmente a aceitar algumas coisas que você acha que você que está errado. Eu achava realmente que eu era. Eu A achava que pessoa eu. acaba se atropelando em prol da sociedade, da opinião pública, do que os outros acham, certo? Eu achava que eu estava errada, que eu era uma pessoa errada e que eu, sabe assim, uma fracassada na vida,
uma pessoa folgada, qualquer coisa. Só que não era o lugar. Então, muita gente às vezes está sofrendo porque ela está tentando entrar numa coisa que não faz parte de quem ela é. Então, eu coloco pelo menos o meu quadro de depressão por eu ter me forçado a ser uma coisa que eu não era, a mudar o meu jeito de ser para enquadrar. O mundo corporativo, ele tem uma parte política, de politicagem ali, do lobby, que eu não Ah, consigo. é. Tem, não tem? Tem que eu atendo hoje, eu vejo, né, as pessoas trazendo isso, que eu não consigo fazer. Na verdade, eu sou minha face ela fala muito, né, então não adianta eu estar assim: "Ah, que ótimo, adorei". Então, e aí eu acho que muitas vezes a gente tenta trazer, coisas que não vão fazer e a gente fica forçando. O mundo corporativo tem muito do que no que é dito no Príncipe de Maquiavel. Exatamente, é exatamente isso. E eu não consigo fazer esse lobby, né. Aí você fala: "Bia, mas e no consultório?". No consultório eu não preciso fazer esse lobby. Não preciso dessa mágica que tem lá dentro do mundo corporativo. E aí eu posso ser mais honesta, posso ser mais eu, então eu fico mais tranquila. Só Mas você e o paciente, você tem o seu espaço. é eu e o paciente, e aí o que que acontece? Todas as Aquele conversas espaço verdadeiro, de troca emocional, é uma coisa verdadeira, como né. você disse. Não tem máscaras. Não tem máscaras, não tem ali alguma coisa de: "Ah, tô fazendo isso pro", não, a pessoa tá em dor, tá em sofrimento, ela tá confiando em O mim. que é dito naquela sala fica lá. Ela muitas vezes me conta coisa que ela segurou a vida inteira e ela tá contando pra mim, então ali é um momento muito importante da vida dela. É uma troca ali que não tem como você não dar valor a essa troca. Então, todas as sessões, elas são intensas, que você me pergunta, né, como "E aí, depois, o que que você faz?". Elas são intensas, mas elas são muito valiosas, porque você saber que você é a pessoa de confiança de alguém e que às vezes ela contou uma coisa que ela nunca contou, olha a responsabilidade que eu tenho em relação a isso, e o que que eu vou fazer com esse conteúdo. Então, ali é de verdade, e aí eu acho que isso acaba eh, fazendo mais sentido para quem eu sou, entendeu? Não sei se eu deixei claro. Não, sim, bem claro. Então, ali o atendimento é completamente diferente de uma reunião corporativa, por exemplo. E a gente sabe, né, que com o juramento de Hipócrates você não pode falar, né, nenhum nome, a gente sabe disso, então a gente mantém os nomes e identidade completamente anônimos, a gente não vai nem mencionar nada. Mas se você puder, Bia, qual foi o caso ou casos que mais te chocaram assim, que mais mexeram com você como psicóloga? Vamos lá, vou trazer alguns casos Tudo que anônimo, claro, né? tudo Você sabe anônimo, muito mais que eu. exatamente, É, mas o que que eu vou trazer desses casos? Eu vou trazer, porque assim, a gente não pode trazer o conteúdo do paciente, né, "Ah, ele cresceu na escola", não pode trazer isso, né? isso, Nenhum nome de instituição não ou pessoa pode pode, ser mencionado, não. sem isso. A gente pode trazer o contexto. O Então, contexto. eu vou trazer um caso que me impactou como pessoa, tá. Atendi uma vez um rapaz, que ele chegou com uma demanda assim: "Eu tenho problemas com relacionamentos amorosos". Ok, normal, né, a gente vai trabalhar. E esse rapaz, ele tinha um comportamento, meio ali suspeito, mas até aí a gente fala: "Ah, ele tá chegando na terapia agora, pode ser que ele tá se ambientando e tudo mais". O que que acontecia? Ele contava, por exemplo, sonhos, porque eu trabalho com sonhos, né, eu faço análise de sonhos. E ele contava uns sonhos e na outra sessão o sonho não era igual ao sonho que ele me contou. E se tem uma coisa que eu tenho, Lucas, é memória. Além da memória, eu anoto, porque eu confio na memória, mas nem tanto. E aí eu percebia que ele começou a trazer sonhos, porque talvez isso estivesse me agradando. Foi passando o tempo, né, das sessões e tudo mais. Esse rapaz, ele contratava muita garota de programa, porque ele não conseguia se relacionar com mulheres. E aí ele começou a dar umas sugestões que começou a me incomodar. Como? Eu preciso que você saia comigo, é, num bar. A gente precisa sair daqui, a gente precisa ir num bar, fingir um date, para você me dizer o que eu faço de errado. A minha resposta foi: não, não vai acontecer isso. Então, a primeira coisa que eu já falei: "Opa, espera aí", foi essa Você estava sendo sugestão. oportunista.
Ele É, não te viu como psicóloga, ele te viu: "Ó, vou chamar ela pra um date", ele não te viu ele não entendeu o contexto. e aí ele falava de uma tal forma que realmente, assim: "Olha, você precisa", e aí eu expliquei pra ele, eu falei: "Olha, não posso falar por todos os colegas da minha profissão, mas eu só faço tratamento dentro dessa É, sala. claro. Fora dessa sala, não vai acontecer". E aí foi a primeira vez que ele falou uma coisa esquisita. E aí depois ele começou a querer fazer 2 sessões por semana, e ele tinha um comportamento, e aí eu não vou entrar muito, que demonstrava uma falta de empatia com mulheres, uma misoginia muito forte, a forma que ele falava de mulheres, né. Com E ódio, assim? com ódio, com desprezo, com descaso, aquela coisa de roupa X é coisa de, entendeu? Então era bem Mas forte. você como mulher, né, ele mostrou algum ódio pra você, alguma discriminação contra você, assim, diretamente? Então, eu sempre estou bem vestidinha, assim, né, porque também tem isso, né, Lucas, a gente também tem que saber como tá. E aí ele falava que eu era muito adequada, porque eu sempre estou de camisa social, né, sempre, e ele falava que eu era adequada por causa das minhas roupas. Foi passando o tempo, ele foi me incomodando muito, né, e aí nós psicólogos, a gente tem um supervisor. O que que é um supervisor? É um psicólogo mais velho, com mais experiência, que a gente paga para falar sobre casos difíceis, né, é o nosso mentor, que é a supervisão. E eu já tinha comentado dele na supervisão, e a supervisora falou assim: "Olha, Bia, vai tentando, mas eu tô achando um pouco estranho, eu acho que ele deveria fazer a terapia com um homem". O que que aconteceu? Depois desses comentários que eu fui falando, que eu fui entrando, teve um dia que ele chegou para mim e falou assim: "Você e a psiquiatra", porque ele também, a psiquiatra dele era uma mulher, "são igual as garotas de programas que eu contrato. Nossa, Eu pago e vocês têm que resolver meus problemas. E você não está resolvendo meu problema porque você não quer ir no bar comigo". nossa. Lucas, na hora eu gelei, pela forma que falou, pela falta de emoção e Meu Deus. sentimento. Você ficou com medo que ele pudesse te atacar, alguma coisa assim? Ele falou de uma forma, agressiva, mas aquele É, isso já é um alerta. um agressivo, mas você como as garotas de pro, sabe assim? Nossa. Eu imagino o medo que você sentiu, né, você tá numa sala fechada com a pessoa. Isso que eu Exato. fico eu pensei isso algumas vezes. Um psicólogo, né, que atende muitas pessoas, né, algumas pessoas agressivas, né, a maioria não, né, são pessoas com problemas normais, depressão, ansiedade, mas algumas mais agressivas. Como é que você fica numa sala fechada com uma pessoa assim, né, com muito Com ódio, muito muito ódio. preconceito, como é que você isso Assim, é que ele odiava a mulher. eu pensei nisso, assim, nossa, como é que os psicólogos, sabe, é muita coragem, né. Assim, o meu sonho era ter um consultório numa casa, né, mas, assim, a gente está em São Paulo, eu sou mulher, eu atendo até tarde da noite, não dá para realizar esse sonho de ter um consultório numa casa com flores, um É. laguinho com carpas. Eu atendo num prédio comercial, aonde a pessoa entrega o documento, tem a foto dela e tem o registro. E as pessoas da recepção sabem quanto tempo dura. Então eu tô no prédio há 8 anos, a gente se conhece, então eu me sinto mais segura, porque é um prédio 24 horas, o pessoal da recepção me conhece, todo mundo é registrado e era esse prédio mesmo. Então, eu já tinha avisado a recepção que tinha que durar 50 minutos. Se não durasse 50 minutos já Já estava era para ligar lá isso já é para, uma eu já medida tinha avisado a já é uma recepção. medida importante. Essa sessão eu saí, assim, estarrecida, Nossa. eu não consegui atender depois, e aí eu fui para casa, E quanto assim, tempo durou, assim, você atendendo esse paciente? durou 4 meses. 4 meses. 4 meses de muito muito ódio, assim, com Nossa. mulheres. E ele falava coisas, é que eu não vou trazer, mas Hum. assustadoras. E aí, durou esses 4 meses, depois dessa sessão que ele falou que eu e a psiquiatra era como as garotas de programa, que ele pagava e a gente tinha que resolver o problema dele, eu fui para casa, assim, pensando, e aí eu sentei e falei com meu ex-marido, falei: "Olha, aconteceu uma coisa muito ruim hoje, eu não posso te contar, mas um paciente falou uma coisa muito ruim e eu tô com medo e eu vou parar de fazer terapia com ele. E eu quero que você fique na recepção". Ele falou: "Não, claro, Sim. claro". O que que acontece? Os pacientes, eles me pagam antecipado, tá? Então, eles me pagam antecipado e eles têm um desconto de pontualidade. Então ele já tinha pago a última sessão do mês.
E eu teria que fazer essa sessão de qualquer jeito. E também seria uma sessão que eu ia encerrar. O dia da sessão chegou. Último e tchau, tchau. Chega. O último dia Finalmente. chegou, que foi logo depois dessa. O último dia chegou. E aí eu sentei e falei pra ele: olha, a gente, né, super educada, falei, a gente ultrapassou o limite, acredito que eu não consigo te ajudar mais, tem uma pessoa pra te indicar, e não sei o quê. Cara, e ele era bem alto, ele tinha uns 1,90 m, Nossa. assim. E eu sou desse tamanho que você tá vendo aqui. Cara, ele levantou, ele me xingou de tudo quanto era nome. Nossa. Nomes pejorativos para mulheres, tá? Nossa. Você é uma imprestável, você é incompetente, você é isso, não sei o quê. E aí eu já tinha ouvido o meu ex-marido entrando e sentando na recepção. A sessão não durou 50 minutos, né? Porque ele ficou extremamente perturbado. Mas quando ele começou a te xingar, o seu marido entrou? O ex-marido? Meu ex-marido, Teve alguma reação? Ele foi ouvido, esse ele paciente? estava ouvindo o paciente, mas assim, eu falei pra ele, entra lá como se você fosse um paciente que tá esperando a próxima sessão. Certo. Fica na tua. Se eu falar alto, aí você interrompe. Acabar da maneira mais sutil possível e já... E aí ele só me xingou e eu ali e tal. Ele abriu a porta, viu que tinha uma pessoa, mudou o comportamento, né? E saiu. Então, esse dia eu fiquei com muito medo, com medo de tudo, né? Pelo ódio que ele tinha com mulheres, pelo fato dele morar perto do consultório, ele morava na rua de trás do consultório. Nessa época eu morava também no bairro. Então eu fiquei um bom tempo com medo de encontrar ele. E aí, assim, eu não saía mais sozinha, meu ex-marido ia comigo e voltava do consultório. Eu fiquei ali uns 8 meses meio Sim, normal. esquisita ali. Então, esse foi um caso, assim, eu acho que esse foi um caso que, para mim, foi o pior. Eu me senti muito mal. E aí fez eu tomar algumas decisões, né? Então, questão de pornografia, eu não atendo pessoas homens héteros, eu só atendo homens gays. Questão sexuais e tudo mais, eu não atendo homens héteros, só homens gays. E eu deixo isso claro. Nossa. Eu deixo bem claro. Tanto que apareceu um rapaz uma vez que ele falou assim: eu tenho visto pornografia. Aí eu falei: ai, já fiquei, né, nervosa. E ele falou: o meu marido. Eu falei: graças a Deus, você e seu marido. Então vamos falar de você e seu marido. Porque era um homem gay, e aí você acaba se sentindo, Você não queria obviamente. lembrar daquele outro caso. Exatamente. Então, algumas questões, isso acabou mexendo comigo. Outros 2 casos que eu acho interessantíssimos, que é assim, né, Lucas? Isso não aparece todo dia num consultório. Eu atendi 2 narcisistas de verdade. Porque narcisista, hoje em dia na internet, né? Viu no termo popular. Narcisismo, gaslighting. Perdeu o valor. É tão usado que perdeu o valor. Perdeu o impacto. Exatamente. E aí, tudo narcisista. Assim, 20 anos atrás, se chama alguém de narcisista, era uma ofensa gigantesca. Hoje é só uma outra palavra. Né? E aí, assim... E não aparece... Gente, não aparece no consultório na demanda que tem na internet. Então, por exemplo, até hoje eu tenho 11 anos atendendo. Real, de verdade, eu só atendi 3 déficits de atenção. Real, que seja de verdade. Diagnosticado mesmo. Isso. Cientificamente. Isso, que seja de verdade, né? Não desculpa pra vender remédio. Exatamente. Até hoje só entrou um autista adulto que não sabia que era autista. E aí a gente fez o processo e entendeu que ele é autista. Então, assim, de tudo, o número não é esse número que a gente vê, né? Enfim. Claro que transtornos como ansiedade e depressão, o número é maior. Mas esses que estão se tornando mais famosos, eu, pelo menos... São mais raros. Eu, pelo menos, não tenho essa quantidade de gente que aparece na internet. Então, na sua carreira até agora, você encontrou 2 narcisistas. 2 narcisistas. Por que é difícil? Porque eles acham que não precisa de terapia. Não Meio vamos lá óbvio. pra começar, sim. Por que eu vou arrumar na terapia, meu amor? Não tenho nada, eu sou perfeito. E porque eles não têm muita paciência, tá? Então, eu tive essas experiências. E o primeiro foi um homem. Então, esse homem foi maravilhoso. Que eles são assim... Eu vou te falar, vai ficar estranho, mas eles são engraçados. Eles chegam a ser engraçados. Do tanto que você fala, não, você tá falando isso mesmo? É isso mesmo que você tá falando? Ele chegou na terapia e falou assim, eu não gosto muito de pessoas. Até aí, meu amor, um monte de gente fala pra mim que não gosta de pessoas, né? Tudo bem. Misantropia. Até aí um monte de gente não gosta de gente também, tá ótimo. Eu não gosto muito de pessoas, mas tem um cargo na minha empresa de diretoria que todo diretor é casado e tem filhos.
Eu preciso saber como é que eu vou conseguir conviver com uma mulher para eu ter filhos, para eu virar diretor. A demanda foi exatamente essa que eu tô te contando. Ele quer usar outras pessoas para chegar a um fim dele. Exatamente. Ele queria que eu ajudasse ele a conviver com uma mulher para que ele casasse e tivesse esse status para chegar na diretoria da empresa. Perfeito narcisista, né? Ele não vê o outro como outro, ele vê o outro como objeto. Eu preciso chegar a esse cargo, vou usar o outro. Isso que é E é triste. isso. E aí, assim, a coisa do casamento. Não, não é isso. Eu preciso estar casado porque os diretores da empresa são casados e têm filho. Eu preciso desse status para poder chegar lá. Eu falei assim: bom, honesto, né? Pelo menos foi honesto do que ele queria. E aí, dentro do processo, a gente trabalha, Lucas, com aquilo que o paciente precisa. Então, qual que era a demanda dele? Aprender a lidar com pessoas. Então, a gente vai tentar. E, assim, comentários maravilhosos, né? Eu não tenho defeitos, eu sou incrível, tudo que eu faço eu sou bom. E aí você fala, realmente, é verdade. Ele era tão assim que parecia que eu estava lendo o livro. Sabe o livro, o DSM do narcisista? Parecia que eu estava lendo as falas dele. E aí, ele encontrou uma moça, ele conseguiu um relacionamento com essa moça. Eu fui trazendo para ele como seria essa convivência. Quando ele achou que essa convivência estava ok, eu apliquei um teste nele. A gente tem um teste que a gente consegue ver transtornos de personalidade. Tá? Não vou falar o nome para ninguém pesquisar, que é uso exclusivo de psicólogo. E claro que o teste deu o quê? 100% narcisista. E eu toda cuidadosa, peguei o papel, falei, olha, então tá aqui, saiu o seu resultado, né, que você tem um transtorno de personalidade. Eu já sabia. Eu falei, como assim? Ah, não, porque quando eu era criança todo mundo falava que eu era narcisista. Não, isso daí não é um problema pra mim. Eu falei, Nossa. entendi, mas você sabe o que é transtorno? Ele falou, eu sei. Eu já estudei, eu já pesquisei, mas isso não é um problema pra mim. Não me afeta. Mas o que me afeta é as pessoas que são burras e bababá, e bababá, e bababá. E aí eu entreguei o teste para ele, como sempre, não fez um processo, desistiu do processo e foi viver a vida dele. Clássico, tá? Clássico. Como esse homem tá hoje, o que que aconteceu? Não sei. Não sei te Você dizer. acha que tem uma cura para narcisismo? Narcisismo clínico científico mesmo? Eles não querem, né? Mas e se ele, vamos supor que tenha, é possível? Primeiro que eles teriam que ter essa consciência de Precisa conviver, partir dele, certo? entendeu? Teria que ter essa consciência, e não tem. E você, como uma psicóloga muito experiente, o que você acha que são as causas do narcisismo? Quais são as causas do narcisismo, né, especulando? Como é um transtorno de personalidade, ele é multifatorial, tá? Então, assim, vou dar um exemplo. A pessoa ela nasce com essa predisposição para o transtorno de personalidade, e como ele vai se desenvolver é muito do ambiente e do que aconteceu na vida dessa pessoa, bem como o transtorno antissocial, que é o psicopata. Todo psicopata mata? Não, A maioria não mata. não. Todo narcisista vai ser esse caso que eu relatei? Não, não necessariamente. A história que eu não vou trazer, a história de vida dele conduziu ele para isso. Então, o que ele passou na infância, como foi, como não foi, e aí conduziu para que ele fosse esse narcisista mais rígido, tá? Extremamente sedutor, educado, muito inteligente, e aí você via que só lá ele tirava a máscara, porque ele precisava daquilo para que eu desse o que ele queria. A outra pessoa foi uma mulher que foi para lá porque ela estava com ansiedade. Aí é outra demanda. E aí essa mulher chegou, quando eu vi ela, eu falei: já vi esse negocinho antes, menino". E aí ela era um outro tipo de narcisista, porque ela tinha tendências, antissociais. É diferente do dele, entendeu? Ela realmente tinha Até tendências. ela era talvez mais puxada pra psicopatia, Ela para o tinha. transtorno antissocial mesmo. É. E não fechava o diagnóstico, tá? O narcisismo fechou no teste que eu fiz. Mas o Ela dela tinha indícios. tinha. E aí, assim, quando eu apliquei o teste, a mesma coisa do outro, tá? Ah, tá bom, já sabia. Ela riu, na verdade. E ela era extremamente engraçada. Engraçada mesmo, assim.
E aí ela, por exemplo, ela tinha, assim, Que entra na parte, né, da sedução psicopática, né, ser engraçado, de é. e aí, por exemplo, ela me seduzia, né. Então ela falava assim: "Ah", era uma época aí de Marvel, né, coisas de Marvel e eu gosto também. "Ah, Marvete, eu vi um negócio pra você, Esse é o ó". perigo, né, o psicopata lê a pessoa e ataca. E aí, como eu mantenho uma distância deles pra mim insegura. Então, assim, saber que eu gosto de um filme da Marvel não vai fazer diferença na minha vida, né. E aí ela falava: "Ah, Marvete, aqui, ó, tem uns bonequinhos", então ela me seduzia, entendeu. E no caso dela, já na infância, ela tinha eh, comportamentos ruins, assim, na infância. Então, ela batia nas crianças e sabia o porquê que estava batendo, escondia brinquedo, queimava as crianças, maltratava os É, animais. eu assim, quando eu li um pouco sobre psicopatia, eu vi que sinais na infância são 2 coisas principais, né, queimar brinquedos e maltratar animais. Agora É, que você falou, né, Bia? é. E ela já tinha um negócio diferente do outro, né. O outro era mais o reizinho da família, sabe. Ela já era uma coisa e ela falava: "Eu minto desde os meus 3 anos de idade. Eu minto desde os 3 anos de idade". E o incrível que ela conseguia tudo que ela queria. Por quê? Porque ela era, assim, multifacetada, tá. Com você gosta disso, eu sou assim, com ele você assim, com assim, assim, Um assim. camaleão, sempre se adaptando. Sempre se adaptando. E aí ela passava nas entrevistas de emprego que ela queria, ela ficava com as pessoas que ela queria, ela era convidada para aquilo que ela queria, numa facilidade que você não entende o porquê. E aí, assim, uma pessoa de fora ia falar: "Gente, ninguém tá vendo". Não, não dá pra ver. Não dava pra ver. E aí ela falava: "Eu sou bonita, eu sou padrão, eu falo bem, ninguém vai desconfiar de mim". E aí ela estava sofrendo de ansiedade, na verdade, a gente entendeu, por um processo do trabalho, tá, porque ela achou que não estava sendo reconhecida como merecia, obviamente. E aí, quando a gente foi fazendo o processo que a gente identificou isso, ela trocou de trabalho, foi embora do país e sumiu. Ninguém faz ideia onde ela tá. Sumiu. Eu sei que você não poderia me falar mesmo assim, Não, mas mas ela sumiu mesmo, sumiu nem eu mesmo, sei. Ela não, ó, os E os 2 familiares também não sabem. não, sabe. Os 2 sempre me pagavam corretamente, os 2 não faltavam. É, que sumir do país, assim, trocar de identidade, isso parece que tem algum crime hediondo aí envolvido, É talvez. um negócio. Foi um assassinato? Foi alguma coisa? E aí, assim, normalmente meus pacientes eu tenho nas minhas redes sociais, né, eu tinha e sumiu. E ela, como você falou, ganhava bem e tudo, né? Sumiu, não sei pra onde ela É, e foi. existem, né, serviços, né, de fixer, né, que tem, né, muito nos Estados Unidos, em Hollywood, muitas celebridades fazem, né, você paga pra esconder um corpo, às vezes em casos mais graves, você paga pra, né, ter uma nova identidade, paga pra você fugir do país, então, Então, e se ela, aí? se ela pagou um serviço pra fazer isso, O que tem que algum aconteceu? Não assassinato sei. envolvido, isso é meio, né, a Mas gente fica assim, especulando aqui, né. deixando claro, cara, ela fez o processo e ela me avisou com sabe, tudo num contrato. Assim, e engraçado que eles são corretos numa parte, né, que eu tenho um contrato. E no contrato fala: "Se você for terminar a terapia, você tem que me avisar com 30 dias antes, ou você paga o valor da terapia", tipo aluguel de casa. Ela me avisou com 30 dias de antecedência: "Beatriz, eu vou encerrar a terapia no mês que vem, porque eu vou sair do país". Eu falei: "Tudo bem. Você quer falar sobre isso?". "Não". Então eu também não, né, tenho o meu processo também. E aí ela fez as 4 sessões, na última sessão: "Muito obrigada, viu, gostei de você, até mais". Não acho mais ela. Ela bloqueou seu número, eu imagino? Eu acho que ela trocou de número Trocou de para número. outro número. Mas, Nossa. assim, sumiu, não sei o que aconteceu. E Bia, né, além desses casos negativos, né, que você lidou super bem, você quer falar pra gente um pouco dos casos positivos que você teve? Assim, quais foram os casos que você mais se emocionalmente se engajou, assim, que você se viu como aquela pessoa, que você viu um irmão, uma irmã, assim, que você ficou muito emocionalmente comovida, de uma maneira positiva? Os casos que eu me envolvo muito são os casos dos depressivos, né, obviamente por causa Você se identifica, de uma certo? questão Você de passou pela mesma batalha. exatamente, os casos dos depressivos. E aí, assim, depressivo eles têm muita coisa em comum, né.
tem um perfilzinho comum. Depressivo é aquele cara que leva o mundo nas costas, não gosta de mostrar vulnerabilidade, é a pessoa que, sabe, eu falo que é o seguro tchan de todo mundo. Se culpa por tudo. E na verdade ele é o mais funcional, tanto que É. os depressivos, quando você fala: "Esse cara tá com depressão", é uma pessoa que você fala: "Não, essa pessoa não pode estar com depressão". Quantos comediantes famosos que fizeram bilhões de pessoas rirem se mataram por causa de depressão? O Robin Williams, né? É um grande exemplo. Exatamente. Quantas gerações ele fez rir, um grande comediante. E a comédia foi uma válvula de escape pra ele. Ninguém imaginava que ele ia ter O depressão. Jim O Carrey, Jim né. Carrey, que é um dos maiores comediantes da história. E aí você vê que são pessoas, assim, que você fala: "Não, isso não tá acontecendo". E é triste, é muito triste ver pessoas como Jim Carrey, pessoas como Robin Williams, pessoas maravilhosas que fizeram tantas pessoas rirem, ver eles sofrendo, né? O Whindersson Nunes também. Quanto sofrimento eles aliviaram, mas eles estão sofrendo. Esse é um paradoxo, né? Exatamente. E aí são pessoas que normalmente, a família fica muito surpresa quando, eu dou o diagnóstico também, tá, Lucas? Passam para o processo de teste, não é: "Ai, senti seu cheiro e você tá com depressão", que não é, também não é um Tem um diagnóstico, como a tem, gente não é, falou, científico, clínico. não é um quiz do Google que a gente faz. E aí, quando eles contam para a família fica: "Não, mas você é tão ativo, você trabalha, você é engraçado, você é para frente, você". As pessoas não conseguem Ela entender. vem só um lado. Exatamente. E aí esse perfil do depressivo, que é essa coisa de segurar o tchan de todo mundo, tá ali, faz aquilo, corre, não sei o quê, e resolve não sei o quê, é ironicamente, ele é paralisado. Normalmente são pessoas muito ativas, são pessoas que vão levando muitas coisas nas costas, e aí a depressão é aquela que vai te deixando paralisado, que dá um pânico total na pessoa, que ela não quer isso. Esses são os casos que mais mexem comigo, eh, ainda bem que eu tenho bastante resultado positivo, então eu dou a alta, e aí sai, e aí eu fico super contente. Eu tenho bastante paciente que volta, porque assim, se deu alta, mas a vida continua, né. Outras coisas acontecem. E o fato deles voltarem, me deixa triste, porque aconteceu alguma coisa, mas me deixa feliz porque, assim, poxa, a gente fez um bom trabalho aqui. E os casos que eu me empenho muito são os casos de pessoas que passaram por abuso sexual. E aí é uma identificação também, porque eu também passei, mas é uma identificação do caso de, cara, a pessoa está sofrendo há muito tempo. Eles não contam, tá? Quando o paciente olha para minha cara e fala assim: "Vou te falar uma coisa que eu nunca contei para ninguém", cara, eu já começo: "Vamos, vai, fala, porque eu já sei o que vai vir". E é essa frase mesmo, tá? Normalmente é quando eles são crianças, homem e mulher não tem isso, tá? Menino, menina, não tem, porque. E normalmente é alguém da família. Então É é uma pessoa que a uma. criança confia e, É, infelizmente, não é. foi o adulto. E aí eu posso te falar assim que de 10 pacientes, 6 foram abusados. O número talvez é muito maior do que a gente. 60%. Meu Deus. Porque eles não falam. Quando eles vão falar? Com 30, 40 anos no meu consultório. Onde é que essa estatística E eles entrou? nem querem falar, porque foi tão traumático, né? A Onde... pessoa quer apagar da memória. E aí, como é que eles vão falar? E eu tenho gente que não lembra, começa a fazer o processo terapêutico Aí acaba lembrando. e o trauma vem. Eu li um negócio muito interessante, Bia, e me corrija se eu estou errado. Normalmente, adultos que não lembram muito da infância, que, por exemplo, você pode me falar como era a sua vida entre 5 e 10 anos, e a pessoa só lembra algumas imagens, normalmente é porque ela foi abusada, certo? Porque o cérebro, como mecanismo de defesa, apaga isso para você não sofrer, certo? Certo. E não só abusada ou alguma coisa muito forte Porque quando a aconteceu. gente é bebê, a gente não lembra, né? A gente não conhece o mundo. Então, 1, 2 anos ninguém lembra, mas falando entre 5 e 10, entre 5 e 12, eu vi que tem algumas pessoas que não lembram Que mesmo não por causa lembram. disso. Isso é verdade? Isso é verdade, não lembro. Eu tenho um caso de uma paciente que esse caso é muito surreal, assim, e ainda bem que eu consegui trazer pelo menos uma parte. O que aconteceu? Ela era criança e eles viajaram para um lugar no Nordeste e estavam num resort, tá? O que aconteceu? Essa menina foi levada, ela foi sequestrada. Ela sumiu durante de manhã até a noite, aí os pais chamaram a polícia, todo mundo procurando, tudo, né? E aí, essa menina volta acompanhada de uma mulher. Foi assim que ela me contou, tá?
Me sequestraram quando eu era criança. Eu falei, como assim te sequestraram? Ela falou, eu não sei, eu não lembro. Quantos anos ela tinha? Eu acho que ela tinha em torno de uns 9. Ah, então não é. 8, 9, por aí. Ela falou, eu não sei, eu não lembro. Já andava, já falava Eu normal, falei, assim. como assim você não lembra? E aí eu já entrei em desespero. Falei, gente, e agora? Né? Que 9 anos, normalmente a pessoa lembra algumas coisas, Porque a né? história foi essa. A gente foi para um lugar no Nordeste. Eu sumi, ninguém sabe o que aconteceu. E depois uma mulher me trouxe de volta. Só isso que ela Só lembra. isso. Nossa. E ela tinha muito mal-estar. Ela falava, ela chorava copiosamente. E eu falei, tem alguma coisa de errado nisso. A gente foi nesse processo, porque tinha outras coisas para resolver, né? Tinha o luto do pai, e aí ela também, o pai foi assassinado na frente dela, assim, Meu difícil Deus. as coisas. Nossa. Aí, o que aconteceu? Outro caso, né, que eu tô trazendo aqui. É. O que aconteceu? Não é um caso pesado, mas você conseguiu se relacionar de uma maneira positiva com essa Ela pessoa, né? teve É. alta, teve Você viu que era uma pessoa alta. boa que não merecia passar por essas coisas, né? Exatamente. Que Então, assim, infelizmente sofreu mal. Uma pessoa boa que sofreu mal, né? e aí o que a gente conseguiu, Lucas? A gente conseguiu, com muito esforço, recuperar flashes desse ocorrido, tá? Então, o que a gente conseguiu recuperar? Que ela, aí ela, isso daqui foi sequestrada. E eu falei, gente, não tem detalhe nenhum disso. A gente conseguiu recuperar que ela estava na piscina e que uma mulher abordou ela e ela consegue lembrar da mulher e que essa mulher fala para ela ir para algum lugar. Aí são memórias, tá? Aí ela consegue lembrar que ela anda na praia. Aí ela lembra de um casebre. Aí ela lembra desse casebre ficando de noite. E aí isso daqui não tinha no começo da É um filme de terapia. terror, É. praticamente. E aí ela lembra dessa mulher meio que com medo, sabe? Trazendo ela de volta, porque acho que cidade pequena, todo mundo começou a procurar a menina, né? Menina bonita, iam achar. Destoa, né? Ia achar. E aí ela lembra da hora que ela volta e tudo mais. O fato da gente trazer essas memórias e trazer já tranquilizou mais ela, né? Porque o nosso grande medo era o quê? O que aconteceu com essa menina durante esse período? Abusaram, não abusaram dela? Então a gente conseguiu trazer o máximo que o inconsciente dela deixou. O inconsciente dela não deixou mais. Ai, Beatriz, dá para fazer isso e aquilo puxar? Se o inconsciente não está deixando sair o conteúdo, você vai tirar o conteúdo por quê? Psiquicamente, essa pessoa não está estruturada para receber isso. Aí você vai tirar, né, o tampão do inconsciente para quê? Para ela ficar completamente desestruturada e não saber. Porque é isso, o inconsciente ele vai Melhor cair no bloquear. esquecimento. Ele vai bloquear aquilo que você não tem estrutura. Ah, Beatriz, o que acontece às vezes com pessoas que têm surtos, né? Com pessoas que confundem a realidade. Um conteúdo inconsciente que sai, a pessoa não tem estrutura e ele explode aqui na consciência. Aí ela já não sabe mais o que é real e o que não é. Para que eu vou fazer isso com a paciente? Então, assim, eu expliquei para Isso ela. pode gerar esquizofrenia? É que Porque pra você não conseguir distinguir o real e o... É que esquizofrenia tem mais coisas, mas quando eu vou explicar a esquizofrenia, eu uso divertidamente. Ah, sim. Lembra que no divertidamente tem um inconsciente, tem uma porta, que tem uns guardas, uns Ah, seguranças? sim. E a esquizofrenia é como se aquela porta abrisse e meio que a realidade, né? Que lá dentro tem os sonhos e tudo. É, Que a realidade os sonhos e a realidade, eles se juntam em uma eles coisa se só. juntam, né? Então, a esquizofrenia ela vai ter outras características, né? Ela também é de um outro setor, mas, por exemplo, um surto psicótico que não é considerado esquizofrenia. Eu tive um paciente que a primeira vez, esse é o caso é bom, que a primeira vez que ele foi experimentar maconha, ele teve um surto psicótico. Ele não é esquizofrênico, mas ele rompeu com a realidade. Então, ele começou a ver pessoas, ouvir vozes, teve mania de perseguição durante essa primeira vez e durante o efeito da maconha. Aí ele foi, né, obviamente, ficou com muito medo, foi no psiquiatra, e o psiquiatra falou: olha, você é uma pessoa sensível. Se você usar drogas, você vai e não volta mais. Então, tem algumas pessoas que são mais sensíveis. E ele só teve esse episódio, nunca mais ele Ah, teve, que bom, tá? já cortou, né? Nunca mais ele teve. Ele veio para fazer tratamento comigo por causa de depressão, mas esse surto que ele teve, ele falava, eu corria, eu via. Eu sei hoje que não é real, mas
Bia, era real. Você entendeu, Bia? Eu falei, entendi. Ele não era real, mas era real. Eu falei, eu sei, eu entendi. Na Então, cabeça dele era real, era não é? real, mas ele sabe que não é real. É estranho, né? Então, algumas pessoas são mais suscetíveis Ele psiquicamente, sabia que era outras uma não. projeção da mente dele, mas era vívido, era Era. lúcido, então, Ele sabia, mas na hora ele não na sabia. hora Então ele nunca mais usou nenhum tipo de droga, ficou com muito medo, né? E aí ele sabia que ele sabe que ele é uma pessoa mais frágil para uso enfim, de drogas. A esquizofrenia pode ser levada por o consumo de drogas, a gente sabe disso, né? Infelizmente. ainda mais, drogas psicodélicas, como cogumelos psicodélicos, LSD, né. E no Muita caso dele foi a maconha, né? Não foi um LSD, e ele falou: "Eu nunca mais encosto ele falou: "Nem álcool eu quero mais". Porque ele é, né? Então, assim, sim, a pessoa pode esquecer na infância, durante o processo de terapia ela lembra, mas ela só vai lembrar o que ela tiver pronta para lembrar. Não força, não força. Ai, porque eu vou fazer um processo de hipnose, vou fazer um processo de constelação familiar, vou fazer um processo de regressão de vidas passadas. Você quer mesmo? Se seu sistema psíquico, né, que é o seu sistema imunológico psíquico, tá falando que não é para vir agora, você quer mesmo saber disso? Para quê? é o que falam, a curiosidade matou o gato. A Exatamente. curiosidade é um perigo, às vezes. Então, assim, a pessoa não está pronta para lidar. Na terapia, E a ignorância é uma benção. olha, menino, se eu te falar que a ignorância. É. É, realmente. É que a realidade não é feia e ela não é nem bonita, ela é as 2 coisas, né. A realidade É. tem coisas muito bonitas na realidade, tem coisas muito feias, então você se aventurando pela realidade, você vai encontrar belas florestas e florestas escuras, então Tudo é isso, depende do que você é quer. uma viagem que sai pra muitos lugares. Exatamente. E aí, assim, por exemplo, se uma coisa foi omitida de você e você não lembra, é para sua proteção. Durante o processo terapêutico, isso acontece muito, tá? Bia, depois da sessão eu lembrei dessa história, né? Vai sendo solto o que você aguenta e o que você precisa cuidar. E aí, e só isso já é muito pesado, tá? E só isso é muito pesado. Como eu te disse, muitos relatos de abuso sexual, as pessoas não lembravam, foram recordar isso fazendo terapia comigo. E foi pesado e foi difícil, mesmo sendo um processo natural psiquicamente. Agora, imagina você forçar isso. Tem que ser um processo natural, certo? Onde a pessoa descobre por que que ela tem certos transtornos, por que ela tem certos problemas, pra conseguir chegar à raiz do problema e resolver esse problema, certo? A gente não está pronto e talvez a gente não consiga lidar com o fato de não estar pronto com algumas coisas. Algumas coisas realmente, né. Entendeu? Então, assim, você é contra essas coisas? Não é que eu seja contra. É que eu sou a favor do que é programado. Então, se a minha cabeçona tá falando, Bia, não mexe nesse negócio, eu tô aqui, não vou mexer, né? Então, eu acho que esses casos foram os casos que eu mais. É que você vai falando, eu vou lembrando dos casos. É ótimo, adorei. Tá vendo? Eu tô lembrando dos casos. Você está mexendo com o meu inconsciente. Eu tô sendo psicólogo agora? Então, eu acho que foi isso. Que mais? Vamos lá. Assim, e você falou, né, de muitos casos muito interessantes, casos individuais, onde você atendeu pacientes, né, onde você atendeu indivíduos. Mas e você também fez terapia de casais, certo? Como é que é a diferença nesse processo? Você atende indivíduos, depois você atende 2 pessoas ao mesmo tempo. Como é que é esse processo? Né, navegando nesse processo, quais são as dificuldades? Porque tem muita emoção envolvida no casamento. Tem. Então conta pra gente, como é que é o processo de terapia de casais? Terapia de casal é ótimo, é caso de família. Você já viu? Ah, sim, já. Clássico, clássico. Casos de família. E é ótimo. Tem sessão, menino, que eu não consigo nem falar. É, terapia de casal, o ideal é que você cuide da relação, não da infância da pessoa. Porque, assim, você tem que tomar muito cuidado para não virar terapia individual. E, normalmente, tem um que não faz a sua terapia individual e quer fazer a terapia lá na de casal.
Então você tem que tomar muito cuidado, você tem que saber conduzir para falar: "Não, gente, tá, entendi que seu pai foi embora, que você sofre, que você tem uma relação com o masculino ruim, mas, né, você tem que trazer para cá". A terapia de casal, 90% dos casos, o problema é a comunicação. É isso. As pessoas não sabem se comunicar, elas não falam. E aí elas precisam de alguém para fazer essa comunicação, por incrível que pareça. Fica guardando muita emoção, ressentimento, né. 10 anos. Aí eu tô lá, casados há 15 anos. Às vezes um fala um negócio que foi no primeiro ano de casamento e o outro não sabe. Mas por que você não falou? E Eh, cai no a esquecimento. Ou porque não quis falar, ou porque e aí você então assim, problema de casal, 90% é comunicação, é rancor, é coisa guardada. O outro deveria adivinhar o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto. É uma dificuldade, muitas vezes, de limites. Então, não conseguem botar limites, ou da família, ou de alguém, né? E tudo mais. E hoje, a dificuldade para mim é não deixar um dos dois levar para terapia individual. Porque eles tentam, tá? Ali eles tentam resolver o problema deles. E claro, tem isso, né? "Ah, eu sou a vítima, você é malvado". Competição. Competição de casal tem muito. Ninguém vai pra terapia individual falar: "Eu estou errado, eu sou o vilão". Ninguém faz isso. Não, não. E a de casal, então, é uma competição para ver quem é o pior. "Não, porque você fez isso. Não, porque você fez aquilo. Não, porque você fez isso". E aí, às vezes, entra nesse jogo também de ficar, quem é o mais errado, e aí um fica só acusando o outro. Então também é um negócio que você tem que falar: "Gente, vai levar a algum lugar? A gente vai resolver alguma coisa aqui ou só a gente vai ficar só apontando o dedo?". Porque vocês têm que parar de competir para ver quem, né, quem tá mais errado. Parece que é uma competição. Mas é uma terapia, assim, como é que eu posso te dizer, muito trabalhosa. E que as pessoas têm muito medo, porque elas acham que é só para levar para o fim, entendeu? As pessoas não têm medo de fazer terapia de casal, porque elas acham que é um processo para terminar o relacionamento, e não é isso. Não é isso. É que eu imaginei que normalmente as pessoas que vão pra terapia de casal, elas querem tentar de novo, uma segunda chance, elas querem continuar, eu imagino. Mas o problema é que um deles vai para terapia de casal, já decidiu o fim, não comunicou o outro e faz isso para falar que tentou. Isso é verdade, tá? Aí vira um pretexto. Exatamente, porque tem diferença, Lucas, do homem e da mulher. Apesar de eu não gostar de fazer diferenciação de homem e mulher, mas socialmente a gente é educado de formas diferentes que faz com que a gente tenha comportamentos Diferentes diferentes. expectativas. A mulher, ela vai terminar o relacionamento assim. Ela vai te falar uma, duas, três, quatro, e ela vai falar, e ela vai encher o seu saco, e ela vai falar, e ela vai falar. Quando a mulher começa a parar de falar, a parar de reclamar, e o homem acha que beleza, agora deu, eu resolvi, ele pode ter certeza que ele perdeu a mulher dele. A mulher, ela tenta muito verbalmente. Normalmente, quem vai procurar terapia de casal é a mulher. Porque ela não se sente mais ouvida e ela pensa, Hum. pelo amor de Se ela para Deus. de verbalizar pro marido, ela sente que ela perdeu o marido, então. Pelo amor de Deus, se eu for para terapia de casal, talvez ele me escute. Porque a mulher tenta ser É ouvida. uma oportunidade pra ela poder verbalizar, certo? E aí ela vai desistindo, né, e esses sintomas dela vai caindo. E aí quando ela não tá mais brigando, quando ela não tá mais falando então assim, ó, sua mulher chegou em casa do trabalho, foi dormir, não quis falar com você ou só te ouviu e foi deitar, se preocupa. Sua mulher parou de reclamar do seu futebol, parou de reclamar das coisas, se preocupa. Sua mulher não discute mais a relação, se preocupa. Mas aí o homem acha que tá tudo bem. Aí o homem acha que tá tudo bem. E aí, quando a mulher termina, ela já viveu o luto dentro do relacionamento. Já morreu para ela. No caso do homem, ele faz um papel diferente, tá? Gente, isso não é 100%, né? Tô falando Assim, maioria. a maioria. Maioria. Tem mulher que não faz isso, tá? Cada caso é diferente, mas isso que você observou na maioria, Na certo? maioria dos casais. O homem, ele é diferente, tá? O homem, ele não consegue chegar numa conclusão de término, ele tem muita dificuldade de decidir esse término,
né? Que a mulher pensa no término, mas ela fica tentando. O homem, ele fica, mas termina, não termina, termina, não termina, termina, não termina. Antes dele chegar nessa conclusão de término, ele começa a sentir desejo por outras pessoas, ele começa a pensar na vida de solteiro, ele começa a visualizar várias coisas. E muitas vezes o homem, ele vai empurrando esse término para a mulher. Como ele empurra esse término para a mulher? Não ouvindo ela, né? Não ouvindo as reclamações dela, tomando atitudes que ele sabe que ela não gosta, e ele começa a viver uma vida paralela. Não estou falando que ele trai, mas ele começa a fingir que não existe essa relação. Então, ele não conta mais do dia. É um diferente. Ele não fala mais do dia dele. Vou viajar com meus amigos. E ele começa a viver como se ele já tivesse separado, numa tentativa de forçar a mulher a terminar essa relação, né? E o homem, ele não consegue viver o luto antes, ele vive depois. Por isso que falam que quando eles terminam, a mulher fica bem, fica mal, mas fica bem rápido. O homem fica bem e depois ele É cai. interessante essa dinâmica. E depois que ele cai. Então, quando ele termina, e depois ele dá uma caída. Porque o luto do homem, ele é mais tardio desse relacionamento. A mulher, ela vem arrastando, e aí pós-término ela vive. É o negócio do sorvete, chorando, né? Como a gente vê nas comédias românticas, Isso, aqueles que... é essa cena de sorvete, chorando. Então, aí quando ela se recupera, normalmente é quando ele cai. E aí as pessoas associam isso com, ela começou a viver a vida dela e ele se... Não, mas é essa dinâmica. Isso tem a ver com o fato que o homem normalmente, né, ele retrai mais os sentimentos, ele esconde mais os sentimentos, aí depois explode que nem um vulcão, tem a ver com isso? Tem. Homem, assim, eu amo os meus meninos, que é assim, e aí, como é que foi lá a entrevista? Foi boa. Aí eu fico, não, meu amor, você vai ter que me falar, porque eu preciso de dado para trabalhar. A gente não vai fazer essa palhaçada hoje. Foi ruim, né? É essa a resposta que eu tenho. Foi ruim, né? E o homem, ele não consegue. Então, eu tenho uma roda de emoções, né? De sentimentos e emoções, que essa roda de sentimentos e emoções eu uso com os homens. Muito mais com os homens. O que que é angústia? O que que é isso? Ai, tô muito triste. Aí eu falo, é tristeza ou angústia? Eles não Que é sabem. mais difícil de extrair a emoção deles, né? Então, assim, eles não falam. É muito difícil o homem chorar no processo terapêutico. Eles não entendem as emoções. Eles racionalizam bastante. Mas isso não tem a ver, tecnicamente, com o fator biológico, mas com o fator comportamental imposto socialmente. São coisas Que é completamente aquela diferentes. expectativa, né? Entendeu? Então, assim, porque biologicamente eu sou homem, eu tenho esse comportamento? Não. Porque o fator social, desde quando você era um bebê, usava azul, brincava de dinossauro e de carrinho, foi levando para isso. Então, hoje, como adulto, você entende que é isso. Então, assim, e mulher também é condicionada socialmente a uma outra característica. E o relacionamento amoroso para o homem também tem uma diferenciação da mulher, né? A mulher, ela é escolhida por um homem e ela é validada por um homem. O homem ter uma mulher é um complemento dele. Para o homem, a profissão é uma coisa muito importante. Para a mulher, relacionamento às vezes é muito importante. Entende essa balança que ela às vezes não. Então, assim, lógico, eu tenho pacientes que ficam muito mal com relacionamento. Sim, tenho. Mas quando eles conseguem verbalizar mais dor, quando o trabalho não tá bom. Quando a profissão deles não tá boa. Que tá mais ligado com a identidade deles, certo? Exatamente, porque o homem, ele é condicionado a vivenciar muito mais a questão do provedor, do profissional, do homem de sucesso, de terno. Não acho que não é mais terno e maletinho hoje em dia, mas essa visão do que a visão de um homem com 2 crianças no parquinho. Pensa, se eu falar assim, esse é arquétipo, né? Homem, qual que é a imagem que vem na sua cabeça? O que vem? Aquela figura masculina, provedora. Vem um cara de terno. Terno, né? Maleta, como você falou, executivo, né? Você imagina um O cara. pai de família. Não, então, mas você consegue. Na hora que eu falo homem, né? Vem um cara brincando com 2 filhos no parquinho? Não vem. Não. Vem um cara trocando fralda? Vem um cara fazendo almoço? Não vem. Porque
porque isso já está inserido no nosso inconsciente coletivo como um arquétipo do que é um homem. Quando eu falo mulher, o que vem na sua cabeça? Aquela figura feminina. Vem um avental na minha? Vem uma mulher de avental, gente, não sei Eu por penso quê. numa mulher, assim, com uma saia, assim, salto, assim, que são, né, uma vestimenta bem elegante, né, feminina. Eu penso nisso, uma saia, salto alto e E aí vem uma executiva? Mais ou menos, né. Eu acho que o Diabo Veste Prada Ah, sim, deu uma ajuda, mas mesmo assim a Miranda do Diabo Veste Prada é ruim. É uma executiva poderosa, mas ela é o quê? Taxada como fria, No calculista. final ela era boa, né. No final a vida dela era horrível e tinha sustentação pra ela ser daquele No jeito. final tinha um motivo porque ela fez isso, ela motivou a Andy. E vai ter o 2 É. agora. Vai ter o 2, você viu quem vai ser a chefe agora E aí assim, quando a gente vê, da Runaway? não é? Vai ser a personagem da Emily Blunt. A Emily, que A Emily vai ser vai ser a chefe, é. Isso tá no trailer, na premissa, então não é nenhum spoiler, que não saiu nada. Sério? É. Você deu spoiler. Ah, Eu mentira. pensei que a Andy ia ser. Eu pensei que ela que Não, mas ia. é isso que é muito legal, né. Saiu em 2006, agora vai ser 20 anos depois, vai vir 20 os anos bom, mas depois. voltando aqui, tá, a gente tá A fazendo gente uma parêntese viaja. aqui. E aí é essa construção, né. Então quando eu falo mulher, ai, tem uma coisa maravilhosa, né. Tem uma entrevista da Rihanna, que ela tá lá passando, né, Rihanna, né, rica, dinheiro, né, ok. Ela tá passando, acho que ela tinha terminado com o Chris Brown, alguma coisa assim, e ela estava lá lançando a música dela, e a primeira coisa que a repórter fala: "Rihanna, o que você procura num homem?". E a Rihanna, debochada do jeito que é, fala: "Primeiro que eu não estou procurando um homem". E é isso, né, quando o feminino, tá solteiro, termina um casamento ou não arruma ninguém, o que que a gente faz? "Ah, vou te apresentar um amigo. Aí você precisa fazer isso", porque não tem essa validação feminina sem um masculino. Quando o cara termina o namoro, qual que é a primeira coisa que falam? "Vamos pra balada. Vamos viajar, vamos curtir". Ih, então isso daí aparece na terapia de casal. Por isso que eu entrei nessa esfera, né. Eu peguei casais héteros, mas eu também tenho casais, gays e lésbicas, só pra deixar claro, que aí é outra dinâmica também, tá. Como é que essa, dinâmica é diferente? Entre casais heterossexuais e homossexuais? Eu vou falar dos meninos, tá. Primeiro que os meninos gente, pelo amor de Deus, isso é a Sim, sim. minha Claro, experiência. claro. Primeiro que os meninos, eles têm uma questão sexual muito bem resolvida, né, que é uma questão nos héteros, às vezes, que atrapalha. Então, pros gays, a questão sexual tá tudo bem. Enquanto o homem reclama de não ter sexo com a esposa, um casal gay tá tudo bem, mas às vezes aparecem alguns problemas em relação a isso. Os meninos, eu falo os meninos, mas assim, gente, é adulto, pelo amor de Deus. Os meninos, eles vão ter ali um problema de competição de igual para igual. Então quem tem um corpo mais bonito, quem tem a profissão melhor. Então essa competição, ela começa a ficar mais forte e isso começa a dar atrito dentro da relação, tá. E não tem isso de quem faz papel de mulher e de quem faz papel de homem. Os 2 fazem o papel de homem, tá, gente? Então tirem isso da cabeça. Mas essa competição para quem domina a relação é um problema que aparece na terapia de casal. E aí Isso divide, né, o casal, né, em vez de ser Divide. parceiro, aí fica competindo com o outro, né, isso Fica tem competindo um com o outro. E essa competição mesmo, de aparência, tá? Os homens gays, eles têm uma pressão muito grande estética. Muito grande, você não tem noção, assim. Porque no mundo gay, a sua estética é muito relevante. E você vai ser classificado dentro de um grupo de acordo com a sua estética. Então, eles têm os nomes, né? Tem os nomes deles. Então, assim, talvez você vai servir para uma coisa, para outra, dependendo da sua estética. E aí essa questão também bate, e a questão profissional também, tá? Então, sim, ter ou não ter, ser ou não. Então, isso é Então eles criam muito. certas expectativas, aí tem aquela pressão, né. Tem. E aí a questão do casal gay, é muito comum um casal gay ter um relacionamento aberto, os meninos, tá? As lésbicas, esquece, isso não existe. E é muito comum, às vezes, ter trisal,
ter experiências, tá? Relacionamento aberto entre os meninos funciona super bem. Eles fazem o combinado deles, esse combinado é respeitado e funciona, tá? Então, o problema realmente vai ser essa. E comunicação. Nas meninas, né, no casal lésbico, primeiro que eu sempre brinco que lésbico é assim: oi, oi, tudo bem? Vamos morar junto? E aí, oi, tudo bem? Tudo bem? Vamos morar junto. No caso das meninas, é uma relação que tem uma dificuldade por causa da intensidade, tá? Essa competição não existe, que eu tô falando na questão dos meninos. Essa competição, ela não, né, por aparência, por questão profissional, não existe. Elas são muito cooperativas, tá? Entre elas, mas há uma cobrança de atenção, de afetividade e de companheirismo, que é diferente. Então, qual que é a maior reclamação das minhas, né, dos casais lésbicos que eu atendo? Ela exige muito de mim, ela quer que eu fique muito tempo com ela não gosta que eu saia sozinha, então, assim, tem essa necessidade mais Isso é intensa. interessante. Então, nos casais gays, você acha que tem uma expectativa, uma pressão mais externa da carreira, da aparência, e nos lésbicos mais interno, né? Da Mais atenção. Isso é interno, interessante, essa dinâmica. mais Hum. interno. E aí, ó, assim, mas em todas as esferas, a comunicação é algo que afeta, tá? Então, as meninas, assim, o que eu vejo, né? Elas são muito cooperativas. Elas são bem. Então, é muito difícil ter uma discussão num casal lésbico de, ela deixou a toalha na cama, ela não limpou a. Tem, tá? Mas reduz. Com os meninos também não, tá? Eu tenho um casal maravilhoso que os dois são super, sabe, dentro da casa, então um faz uma coisa, outro leva o cachorro para passear, e eles funcionam muito bem em relação a isso. Então são diferenças que a gente vê, mas são relações humanas, que permeia a falta de comunicação como o maior problema. E comunicação, no final das contas, é tudo, né? É. Pro trabalho, pro relacionamento. Então, assim, não sei se você tinha curiosidade de saber essa Não, é diferença. interessante, né? Você que atende, né? Vários tipos de casais. É interessante saber como as dinâmicas elas se diferenciam. É bem interessante. E você tem que saber também, você tem que entrar no mundo. Você tem que entrar no mundo, você tem que entender. Você tem, como eu te falei dos meninos, né? Tem categorias. Não são todos iguais. Você sabe que os gays, Cada indivíduo é diferente. você sabe que os gays eles se separam, né? De POC, que não é POC, enfim, eles separam. Então você tem que saber quais são as categorias. E eu estudo, eu me comprometo a entender. E se eu não sei, cara, eu pego minhas coisinhas, vou lá estudar e vou atrás. Então, eu acho que o profissional também tem que fazer isso, sabia? Ir lá estudar, entender o universo, entendeu? Saber onde o cliente está inserido, quais são as expectativas do paciente. É todo gay que gosta de Lady Gaga? Não. É toda lésbica que gosta de Ana Carolina? Não, gente, para. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tirar os O estereótipos. estereótipo é tirar aquela imagem. Exatamente isso. Então, quando eu vou atender qualquer Não é uma pessoa, máscara, é uma pessoa, né? eu vou nua, sem. Aí a pessoa fala assim: porque eu senti inveja. Eu faço a pergunta: o que é inveja pra você? Aí ela fica assim: nossa, você é boba? Você não sabe o que é inveja? O que eu acho de inveja não interessa pra mim. Eu preciso saber o que é inveja pra você, porque a minha concepção disso não me importa. Isso é muito, eu imagino que é muito difícil na profissão do psicólogo, que todos nós temos as nossas ideias pré-concebidas, a nossa própria experiência. Como é que você se coloca nos sapatos de outra pessoa? Isso é difícil. Isso é Que teve uma difícil. outra vivência. Isso é bem difícil. Isso é muito difícil. Mas, por exemplo, usando aqui a investigação criminal, quando a gente vai fazer a análise daquele grupinho ali, daquela parede Pessoas maravilhosa, maravilhosas, né? eu fiquei apaixonada pela parede. Pessoas muito gente boas. Muita gente boas. O que que a gente faz, né? A gente da saúde mental. A gente não pode pensar com a nossa cabeça porque a gente não tem essa cabecinha assim, né, desse jeito. Então, o que que a gente faz? A gente corta os nossos conceitos e começa a pensar como aquele criminoso, por exemplo, pensou para a gente tentar chegar na visão dele. Isso acontece também no consultório. Então, por exemplo, se eu for o Dahmer, né? Vamos pensar no Dahmer. O que é moral, o que é errado para mim, você concorda que eu já não consigo nem chegar perto do Dahmer? Não consigo nem entender a cabeça dele? Como ele se relacionava, o que era. Então, eu tenho que me desprender das coisas para eu entender isso e traçar o perfil psicológico de um psicopata. Você concorda? Sim, sim. Eu vou fazer isso também com quem não é psicopata.
Eu vou me desprender das minhas verdades, das minhas coisas, e aí a visão do meu paciente vai ser a visão verdadeira daquilo. Então, o que é casamento, o que é filho, o que é tristeza. Então, é o mesmo processo. Eu sei que é estranho, mas não sei, consegui trazer? Sim, sim, bem claro. Então, se a gente ficar julgando. Ah, por que que psicólogo não julga? Se eu julgar, eu atrapalho o processo, tá? Então, digamos que você traiu a sua namorada. Se eu ficar assim, ah, ele traiu, nossa, tá vendo? Homem é tudo igual, nossa, que. Eu vou resolver alguma coisa? Não. Se eu sentar e falar assim, ele traiu, tá. Qual a motivação da traição? Como foi feita essa traição? Essa traição foi impulsiva ou já estava planejada? É a análise de um crime. Já foi planejada. Essa traição, ele tá com sentimento de culpa ou não tá com sentimento de culpa? Te remete a, Ver o porquê, né? te remete à análise de um crime? E eu sempre A falo isso. motivação por trás. É uma investigação da pessoa. Se eu ficar julgando, eu não consigo pensar nessas perguntas. E se eu não perguntar, eu não consigo chegar na conclusão. Na raiz do problema. Então, eu sempre falo, o processo terapêutico é um processo de investigação. Então, eu preciso fazer as perguntas certas, eu preciso me despir dos meus conceitos, das minhas crenças, daquilo que eu acho como verdade absoluta, porque eu preciso entrar na vida daquela pessoa para olhar com o olhar dela, não com o meu. E julgar é muito fácil, porque não requer esforço. Exatamente. Já vem uma ideia pronta, que cai do céu, de paraquedas e tudo. Isso. Pergunta, resposta. Mas e por trás dessa pergunta, dessa questão? E é isso que eu falo, porque se a gente chega numa cena de crime e a gente fala assim, nossa, matou, olha que ruim. Você não vai resolver o crime. Você vai ficar ali falando que ruim, que vida ruim. A terapia é a mesma coisa. A pessoa chegou com o diagnóstico de depressão. Ah, que triste, né? Poxa, é ruim. Não dá para você fazer isso. Então, eu sempre explico que, assim, eu estou no processo de investigação, não me interessa o que você fez, me interessa o porquê que você fez. Quase ninguém acredita nisso, né? Sabe, é uma coisa que me perguntam muito? A questão de religião. Ah, bom, primeiro que não pode pelo conselho de ética, tá? Porque eu falei que a gente tem que se despir das nossas verdades. Primeiro que não pode você impor sua religião pro paciente lá dentro. Religião, ideia política, qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí o mais engraçado, assim, que o máximo que eu falo para eles é que eu não gosto de café sem açúcar. A discussão chega nisso, né? O que acontece, por exemplo? Questão da religião. Você sabia que eu aprendi sobre religiões por causa do meu trabalho e eu me mudei como pessoa por causa disso? Porque eu estava atendendo ali um católico, um evangélico, um bandista, um candomblé. Eu atendi um luciferiano. Diferentes perspectivas. Diferentes Você viu um pouquinho de perspectivas. tudo e você criou sua própria ideia, certo? Atendi um luciferiano, judeu. E aí você vai entendendo. Várias ideias muito diferentes. Mas e se eu fosse travada? E se eu fosse uma pessoa extremamente rígida? Esse é um processo muito simples de aprovação e reprovação. Concordo? Não concordo. Concordo ou não concordo? Então, eu peguei o luciferiano aqui, porque eu sei que sempre choca, né? Como assim? Que é diferente de satanista. Que é diferente de satanista. A gente tem que deixar isso muito bem claro, é muito uma diferente. coisa, Satã é Satã, Lúcifer é Lúcifer, são coisas diferentes. São conectadas, mas diferentes. São conectadas diferentes. E eu aprendi muito sobre daimons, né? Aprendi uma outra coisa, entendi várias coisas. O que é o Daimons? Eu não sei se eu vou estar falando besteira, tá bom, gente? Mas enfim, é que aí, assim, sou uma psicóloga, não. Pelo que você ouviu e viu. Pelo que eu vi, são entidades, né, que Salomão fez um livro dessas 72 entidades. Ah, sim, o livro de Salomão. Isso, e aí essas entidades são esses daimons. Mas não é daimons em inglês, que já me corrigiram na caixinha de perguntas. Ah, você falou demônio errado em inglês. Eu falei, não, é daimons mesmo, porque não é inglês. Não sei se é latim, mas enfim. E aí são entidades. Aí cada entidade cuida de alguma coisa. Se é do Antigo Testamento, é hebraico.
É. E aí, cada entidade cuida de uma coisa. Então, tem um que cuida do dinheiro, tem um que cuida da fertilidade, tem um que cuida. Que Então, Salomão invoca através do anel, certo? isso que Que ele foi inspiração pro Senhor prendeu. dos Anéis, uma das, né? Uma das, É, que aí ele. Ó, pra onde a gente foi, né? Maravilhosa, gente, adorei. é. Não, E e a Bíblia, né, além de conceitos mitológicos, tem conceitos psicológicos também. tem. Carl Jung, ele analisou mitologia, a Bíblia, então... Ele foi pro Xing. Ele tem um livro de I Ching lá da China. Ele tem um livro de tarô. Você sabia que ele foi analisar O, os arquétipos através do tarô? o Carl Jung... É que o tarô é cheio de arquétipos. A É cheio de morte, arquétipo. É cheio de arquétipo. E, enfim, aí, por exemplo, aí eu aprendi sobre isso. Aí eu aprendi que esse Lúcifer não é o Lúcifer da Bíblia. Olha que beleza, estamos discutindo a magia por trás da ciência. O irracional por trás do racional, que beleza. E e aí eu fui entendendo, assim. E eu sou super curiosa, né? Por exemplo, a paciente judia teve o feriado. Teve o feriado do Ano Novo deles, tá? Acho que É o foi. Rosh Hashanah? Foi agora? Foi. Eu acho que essa semana é o do perdão. Não, já passou. O Já Yom passou. Kippur passou agora. Foi agora também. Foi agora. E aí eu fiquei perguntando um monte de coisa. Mas o que vocês comem? Como é que reza? Por que vai na água? E eu me sinto bem. Agora imagina se eu fosse assim, não, judaísmo é ruim, não devo fazer isso. Eu não podia trabalhar com psicologia. A pessoa não ia se sentir à vontade, não ia se sentir em casa de poder se expressar, porque aquilo faz parte da realidade, da identidade dela. Eu pego a religião para dar esse exemplo de como o psicólogo tem que ser desprendido de suas visões e da sua rigidez, porque a religião sempre bate, tá? Mas a gente podia ir para política também. É política e religião. Podia ir para Tem política. um ditado aqui no Brasil que é maravilhoso. Tem 3 coisas que você nunca se discute: religião, política e futebol. Você nunca vai convencer. E aí assim, eu pego a religião porque sempre bate, né? Mas na questão de 2018, menino, só tinha política no consultório. Assim, ainda mais com as eleições, o Brasil estava dividido em 2. Foi assim, todas as sessões eram assuntos sobre a eleição. E eu tô falando muito sério. Lógico que logo depois, na pandemia, os assuntos foram também sobre política, mas muito sobre A pandemia outras. também foi muito politizada. Vacina, não Foi. vacina. Máscara, sem máscara. Foi briga de família. Olha, o tanto de família que brigou. Muita gente deixou de falar com pessoas. Que é uma tristeza. Foi. Eu acho que a discordância não devia ser um motivo de divisão, mas de união. Você discorda de mim? Vamos debater e discutir de maneira civilizada e desenvolver nossas próprias ideias. Vamos trazer isso, porque É uma o pena. saber nasce assim, né? Exatamente, de você explorar ideias diferentes. Eu acho que a direita e a esquerda, uma é de direita, outra é de esquerda, isso devia unir as pessoas, não dividi-las. Vamos conversar, por que isso é aquilo, por que é isso é Isso é um aquilo. ponto interessante, eu não pensei assim, e o seu ponto? Interessante, e pronto. Assim, é assim que a gente chega num consenso, isso é democracia. Né? E se você for ver a filosofia como um todo, ela nasce exatamente assim. Exato. E a gente O debate, o diálogo. só tem esse saber porque um fala, olha, eu não concordo com esse ponto por causa desse ponto e por aí vai. E aqui, nesse daqui, Deixa eu ó. falar agora disso aí. Vamos? Vamos? Vamos. Então, antes de ir para os livros, eu só queria fazer só mais uma pergunta, que é um aspecto muito interessante do seu TCC, o tema do seu TCC, sobre a psicologia por trás de movimentos contraculturais, como o grunge, o mangue beat. Você quer falar um pouco sobre isso? Eu quero. Você pegou. Eu não sabia que você pergunta, fiquei feliz. Fala do seu TCC. Fiquei feliz. Eu amo muito, tá? E a gente pode falar também do movimento hippie, do movimento punk. Fala pra gente. Fiquei muito feliz agora. Por favor. E eu falo real. Falei, eu não sabia que você ia perguntar. Tava pronto aqui. Tava! Devia ter pegado esse papel. Então, vamos lá. Quando eu fui desenvolver um trabalho acadêmico, eu queria trabalhar com o segundo amor da minha vida, que o primeiro é psicologia, nós temos aqui, né? O psi. O psi. Já me perguntaram se era... Quer mostrar pra câmera o psi? O psi, que já me perguntaram se era de Exu ou de Pombagira. O tridente de Poseidon. Ou mais tridente parecido. de Poseidon. Mas não, gente, é da psicologia, eu juro pra vocês. Voltando aqui. Quando eu fui fazer o meu trabalho, eu queria fazer o meu trabalho. Primeiro que eu queria pegar Jung, que eu achava dificílimo. E Jung é difícil, tá? Jung é um carinha complicado. Quanto mais eu leio Jung, mais eu vejo que eu não conheço nada do que ele escreveu. Ele não é difícil? Porque Lacan é difícil, meu amor. Estudar Jung é que nem estudar teoria musical. Assim, o mais você estuda, mais você vê que você não sabe. Não, porque Lacan é difícil. Não, Lacan é difícil. Mas, meu amor, aquele homem quando entra
entendeu? É que eu tenho a coleção do Jung, O né? Lacan é puro século XX. Quando você fala de Jung, você fala de milhares de anos de Quando você mitologia. pega aquele livro vermelho que você fala, moço, o que que aconteceu com você aqui? O que que aconteceu nessa casa do lago? O que que tava Não, Lacan é rolando? belíssimo, mas acho que o Lacan tem um foco, né, pós-construtivista, né, muito focado É. nesse contexto histórico do século XX. O Jung, ele fala de mitologias milenares. É muito mais expansivo, eu acho. Eu amo isso que o Jung ele não tem limites, né? Ele não tem limites. Ele pega o que. E aí, eu queria falar de Jung, porque na faculdade eu tive contato com Jung e fiquei apaixonadíssima. Você sabe como é que eu decidi que hoje, assim, na verdade, eu trabalho com as. Ah, é verdade isso, né? Eu trabalho. Não trabalho com uma abordagem. Polêmica! Eu trabalho Cada caso com. é cada caso. Eu trabalho com abordagem de acordo com a demanda do paciente. Esse eu acho que é o certo. Ah, mas você. Shh, 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 shh. Quietinho. A abordagem te prende. A abordagem te prende, tá? Então, o que que eu fiz? Eu sou uma originária junguiana, saí da faculdade junguiana, mas eu também não sou paga-pau de teórico, tá? Não sou do time Você se de identifica teórico. mais com Jung, mas não quer dizer que vai ser sempre a abordagem certa. Exatamente. Eu saí da faculdade com Jung. Mas a gente teve uma divisão. Eu era muito do Carl Rogers também. Os dois me pegaram, menina, e ficava me puxando, assim, a loucura. E aí, depois, eu fiquei muito tempo no Jung. E aí, depois, abri meu coração para TCC, que a gente tem que abrir o nosso coração para TCC, né? Depois, abri o coração para dialética. Depois, eu voltei para Rogers, que é a aceitação da pessoa. Não entrei, por exemplo, em aba, que é do Skinner, mas porque normalmente aba é trabalhado com autista, né? Eu não trabalho com autistas. Mas eu. Sabe quando você. Ah, deixa eu ler esse artigo aqui, deixa. Eu não, Explorando diferentes eu não ideias. torço para time de futebol nem da psicologia, porque, cara, isso é uma briga. Gostei dessa analogia. Isso é uma briga. Cara, tem um vídeo meu no Porque Instagram. Jung e Freud às vezes vira Palmeiras e Corinthians. Vira, menino. Menino do céu. Tem um vídeo meu no Instagram que é aquele quiz de fulano ou ciclanos, fulano ou ciclano. E eu vou respondendo. E o povo olha, me xingou. Ela trocou. Nem sei. Ela trocou Lacan pelo Skinner. Nada a ver o que ela fez. Nada a ver, não, meu amor. Você não sabe por que eu troquei o Lacan pelo Skinner? É mais uma abordagem sua. Porque ela saiu da psicanálise e foi pro comportamental. A briga foi essa, né? Assim, fica preso em. E aí eles me xingaram lá no psicólogo. Me xingaram lá no vídeo e falaram: então bom, galera, deixa se vocês quiserem eu explico, mas não vou explicar pra vocês não, que eu também não quero. Boa. E aí, o que acontece? Eu tinha na faculdade. Você foi a mais psicóloga de todas, mentalmente zen, assim, resolvida. Me xinga aí. Sabe o meu hater? Sabe quem é meu hater? Psicólogo. Tô falando muito sério. Sabe quem é o meu hater? É o psicólogo. Lógico que aparecem uns gatos pingados lá do nada, né? Mas quem é o maior hater é o psicólogo. Isso é péssimo. As pessoas deviam se ajudar, né? Se apoiar na profissão. Aí eu sempre falo, não deixa comentar, porque o Instagram mostra onde você comentou agora, né, meu amor? Então, assim, eu queria mexer com o segundo amor da minha vida, que era a música, e queria psicologia. Quem ia se encaixar e eu queria Jung, que é muito difícil. O trabalho do grunge é exatamente assim. Eu vou tentar falar de uma forma para que todo mundo entenda e não psicologies para não ficar difícil. O grunge, ele não foi só o Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden, não foi só isso. Eles são os Big Four, né? Os 4 grandes. Exatamente. O grunge ele foi um movimento cultural, além de ser um movimento musical. Que dominou os anos 90, ainda mais a primeira metade. E o grunge, ele nasce de uma necessidade humana, tá? Não da indústria, que então, assim, já parte daí. Não é a indústria que cria o grunge. O grunge, ele nasce de um movimento contra a cultura da época, que era os yuppies, que era aquele... não sei se você vai lembrar. O Young Urban Professional, com São os jovens profissionais urbanos dos anos 80, Wall Street ainda. Cabelinho. Vinho e sushi. Celular tijolão. Sabe o Psicopata Americano? Ele é o perfeito Yuppie. Pra quem viu o Psicopata Americano, essa é a ideia do Yuppie. É a foto. É o jovem profissional ambicioso. É que o Psicopata Americano pega por aquele extremo, mas é aquele jovem profissional ambicioso que quer conquistar o mundo. E os anos 80 era uma época muito próspera economicamente para os Estados Unidos, né? Então, passou a Guerra Fria, e aí eles queriam, né, recuperar a coisa e falaram, vamos gastar, galera, vamos gastar. Então, tinha muito incentivo ao consumo. Aí vem a Madonna, né, com a coisa de vamos gastar, que a Madonna eu faço aquele pop glamuroso. Exatamente.
Ai, tem um clipe dela de colar de diamante, eu esqueci o nome, que vem isso também. E aí eu pego esses 2, tá, no trabalho, que eu trago assim: "Ó, os Estados Unidos estavam promovendo esse tipo de cultura pra massa". E o grunge é um tipo de cultura ao contrário. Qual que é o tipo de cultura ao contrário? Nós somos excluídos. Então, a galera do grunge é uma galera estranha, esquisita, Roupa barata, sem grana, rasgada. uma galera, assim, fisicamente que não era atraente. "Ai, mas o Kurt Cobain era lindo". Também acho, amor, mas não era fisicamente atraente na época, Ele não ligava pra isso. porque o sinônimo de bonito era o psicopata americano. Então ele tá muito distante daquilo, ele é um pé rapado. Polido, bem vestido. E, essa época começa o aumento de divórcio nos Estados Unidos, que é uma coisa inédita, né, a gente não então a questão dos pais divorciados pesa muito, as pessoas não sabem lidar com isso, junta com essa divisão social e cultural, onde as pessoas precisam consumir muito, e junta com Seattle, que era uma cidade que chovia muito, e que não tinha lazer, e aí, pega aquela galera de banda de garagem, que não tinha nada para fazer, porque era uma cidade que chovia e eles não tinham nada E cultural. fatores climáticos influenciam Influenciaram emocionais. muito, muito. E o grunge, ele é um punk para trás, musicalmente falando. Quem toca guitarra vai saber o que eu tô falando. Ele é um punk para trás. Uns riffs mais simples. E aí vem o grunge com muita gente, Alice in Chains. É isso, vem muita depressão, muita dor, muita expurgação e Isso que é interessante, né, porque nos anos 80 com glam rock, todo aquele glamour e o pop, o uso de drogas era muito mais um uso pra lazer, pra diversão. No grunge, o uso de drogas ele vira muito mais necessário. Eu é, não vou usar drogas pra me divertir numa festa, eu vou usar drogas porque eu estou deprimido. Isso foi uma revolução gigantesca nos anos 90. exatamente, eu uso drogas para anestesiar a minha dor. E, né, o que o Que que o foi o que é o Kurt Cobain. o Kurt Cobain fez. E aí você entende que eu estou falando de um contexto muito social para poder explicar, porque tem gente que vai ouvir isso e vai falar: "Meu Deus, grunge, o que essa garota está falando?". Por que surge isso, tá? Quando um grupo de pessoas tem uma problemática em comum, o inconsciente dessas pessoas, tem uma relação que é o inconsciente coletivo. Quando o inconsciente coletivo ele tem uma problemática, ele elege um arquétipo, tá? O que é um arquétipo? É um conjunto de coisas que formam uma imagem. Então, é assim, eu não vou falar que é só imagem, porque tem cheiro, tem cor, tem diversidade. Então, quando eu vou falar para as pessoas assim, super-herói, quem vem na sua cabeça? Normalmente o super-homem. Isso é a prova de que existe um arquétipo. Da capa, daquele que voa. Então, o que a gente vai colocar? O super-homem vai ter cheiro para as pessoas, vai ter, entendeu? Cada um vai pensar o seu super-homem. Aí surge, quando tem essa problemática, surge um arquétipo normalmente que faz. É que Jung é mais difícil, mas um dia a gente pega um podcast para. Que faz com que esse grupo de pessoas se organize através desse arquétipo. Qual que é o arquétipo do meu trabalho em relação ao grunge depois de uma pesquisa que eu fiz? O do fora da lei, tá? O do fora da lei, ele tá muito mais pro Robin Hood, por exemplo. Que O é. cowboy também. Será que o cowboy entra? Eu usei alguns É que o exemplos. outlaw do Velho Oeste também foi romantizado, né? Eu usei alguns caras no trabalho para elucidar. O Tyler O Tyler Durden do Clube da Isso, Luta. do Clube da Luta. Porque, Perfeito. e Clube da Luta é bem junguiano, certo? Porque o Tyler Durden seria a sombra do Isso! personagem. Perfeito, perfeito. É o lado ruim do personagem Você tá principal. manjando. Eu tô gostando, hein? Você tá manjando bem. Ah, não, sei o básico, né? Nada comparado com você. Não, tá manjando. Então, Eu que tô aprendendo aqui. eu coloquei o Taylor, do Clube da Luta. Coloquei o Corvo. Lembra do Corvo? Lembro do Brandon Lee, lembro. Do Brandon Lee. E coloquei o James Dean. James Dean é O maravilhoso. James Dean é o perfeito rebelde sem causa dos anos 50, né? O filme Rebelde Isso. Sem Causa. Mas ele é a contracultura dos anos 50. O que é brilhante do James Dean, ele é o primeiro exemplo popular de contracultura. Ele e o Marlon Brando. E aí eu coloquei, porque assim, eu tinha que trazer para todo mundo na apresentação do TCC, ninguém é obrigado a saber do que eu tô falando, gente, pelo amor de Deus. Eu tinha que trazer e elucidar para as pessoas que não têm contato com esse tipo de música do que eu tô falando. E trazer para as pessoas que não têm contato com Jung do que eu tô falando também. Então a minha apresentação foi super engraçadinha, assim, eu fui falando várias coisas.
Então o fora da lei, ele é esse cara que vive à margem da sociedade, só que ele traz para a sociedade aquilo que ela tem de mais podre, porque ele é a sombra. Exatamente isso. Por isso ele vai fazer sucesso, por isso que ele vai engajar com as pessoas, porque ele é Exa verdadeiro, ele não vai ser necessariamente, assim, algo prazeroso, mas verdadeiro, né. Exatamente. Por isso que às vezes a gente fica contra a cultura, contra a cultura. Gente, é isso, a cultura que está agora é uma coisa que vem contra isso e acaba tomando. O grunge tomou conta, enfim, de tudo, É, de mas se a tudo. gente for analisar a história, a contracultura se torna cultura. Quem era a contracultura no primeiro século depois de Cristo, durante o Império Romano? Quem? O cristianismo. O Cristianismo? cristianismo, eles eram Ah, é mártires. verdade. Hoje eles dominam o ocidente. Então esse é um É, processo histórico. que vai pegando tudo, né? O rock era pra rebeldes, mas depois a De indústria viu o sucesso, o rock virou uma música mainstream. o rock Então, vende agora, né? o rock vende agora. Então, algo que era rebelde contra a sociedade virou em prol da sociedade, virou um sucesso de mercado, virou algo que dá lucro. Então, isso é engraçado. Se for analisar a história, todas as contraculturas viram cultura. Você fala, o É. cristianismo. O cristianismo De hoje hoje? é a coisa mais normal, uma religião com mais de 1 bilhão. Não, mais de. Se você pegar o protestantismo também, católicos, Católico, protestantes, todo mundo. ortodoxos, mais de 2 bilhões de pessoas. É super mainstream. Era mainstream no primeiro século? Não, eles eram os rebeldes. Eles que Eram estavam grunge. errado. Eles eram grunge do primeiro século. Então isso que é interessante. Exatamente. E aí, então assim, essa é a esfera. Quer saber mais do meu trabalho? Procure, porque eu só dei um Bom, por mim negócio. eu ficava aqui 5 horas, Vamos! 5 dias falando, mas a gente já tem que encerrar, né? Vamos terminar Mas isso. então, ó, pra encerrar aqui, Bia, vamos falar dos seus 2 livros aqui, ó. Vamos. Então, primeiro aqui a gente tem o Puxão de Orelha. Você quer falar um pouco aqui, ó, a capa aqui, Puxão de Orelha. Você quer falar um pouco sobre ele pra gente encerrar aqui? Vou falar do puxão. O puxão de orelha, meu amor, ele Quer de- mostrar as páginas também? eu demorei pra cá, É, né? Eu demorei isso. 5 anos pra fazer, tá? Por quê? Porque aqui nesse livro eu tenho os autores da psicologia. Então, por exemplo, aqui no primeiro capítulo eu já começo logo com Freud, tá? Então, eu tenho os autores da psicologia discutindo entre eles assuntos, tá? Então, por exemplo, a questão da autoestima. São 4 autores da psicologia discutindo entre eles sobre autoestima. Eu tenho um capítulo aqui que eu falo sobre você não é especial, que é o efeito holoforte. Você já ouviu Sim, sim. falar? Então, eu também trago. Então, aqui tem família, tem as coisas mais comuns. Esse livro aqui, gente, eu mostrei para ele, eu falo de um jeito muito como se eu estivesse numa mesa de bar com você. Não é? Isso é melhor ainda, é direto ao ponto. Não sei o quê. Qual que é a proposta A dele? pessoa se identifica mais. Né? Não é de trazer a resposta, tá? É a discussão entre um e o outro. E você vai falar, não, poxa, aqui o Lacan falou isso, né? Pô, mas o Rogers disse isso, eu tô mais com esse autor do que com esse autor. O livro eu não fecho. Eu deixo você decidir qual teoria faz mais sentido sobre aquele tema. Você traz o que é muito mais difícil, né? Você não traz a resposta, você traz a pergunta. Né? E a É, pessoa acha a resposta. E é é. mais eficiente você achar a pergunta, porque, ok, você dá um direcionamento pra pessoa e a pessoa acha. Isso é a verdadeira autonomia. Exatamente. Então, aqui eu falo dos Rockefeller, sabia? Ah, É. Então, aqui eu trago assim: olha, três pessoas têm essas 3 opiniões diferentes sobre esta temática. Quem vai decidir é você. Por isso que é puxão de orelha, isso não é autoajuda, porque não é E às vezes a autoajuda. pessoa, com 3 ideias, a pessoa pode pegar um pouquinho dessa ideia, um pouquinho da outra e formar uma quarta, uma quinta, e assim vai, né? Exatamente. Então, por exemplo, capítulo de família, eu tenho 2 autores que eles são opostos. Você vai ler coisas diferentes e quem vai decidir é você. Então, minha ideia é provocar, fazer você pensar, mas a resposta eu não estou te dando. O livro inteiro eu falo isso, eu não estou te dando respostas. Então, isso é maravilhoso. Você está literalmente dando as ferramentas para a pessoa formar a própria identidade, a própria verdade. Isso é brilhante. Então, esse daqui, eu Você amo não está esse livro. impondo nada. Essa é a Não. verdade, isso é falso. E Não, faz você tá... isso. Eu amo esse daqui. Esse E esse daqui, aqui, você quer mostrar as páginas também? Depois, vou porque, mostrar porque esse é aqui. muito, né? É como um diário, né? Esse é Fala pra lindo. gente. O Quem Sou Eu, ele é um livro de atividades terapêuticas, tá? Então, ele vai passando, você vai escrevendo dentro do próprio livro. E essas atividades são de autoconhecimento. Então, a gente passa... são as atividades que eu aplico no consultório, tá? Para os pacientes. E aí, a gente vai passando por várias questões, tá? As pessoas falam que não é um livro fácil de se fazer. Não porque não tem espaço, não porque... mas porque as perguntas são difíceis. Eu vou fazer uma pergunta aqui para ativar a curiosidade das pessoas e vamos ver se você consegue me responder. Vamos lá, hein? Vamos lá. Refletir sobre o conceito de punição é explorar um aspecto fundamental das normas sociais.
o que é ser punido, como você define uma punição, em que circunstância você acredita que a punição deve ser aplicada. Nessa é difícil. Abrir. Então, isso daqui é para a pessoa entender as coisas. Esse daqui é muito legal porque ele tem de crenças limitantes. Tem um capítulo inteiro de crenças limitantes aqui que é bem importante. Crenças que criam barreiras, né? Sem preconceitos, né? Então, esse daqui eu faço atividade no livro, guardo como diário sobre mim e posso, enfim, ter aqui o meu manual. O outro é um puxão de orelha. Isso é maravilhoso. Então vamos lembrar aqui. Puxão de orelha e E o Quem Sou Eu? Quem Sou Eu? Os 2 livros da nossa grande doutora, da nossa grande psicóloga, Beatriz Brandão. Muito, eu adorei hoje. Você gostou? Ah, obrigado, adorei. A gente Por mim eu viajou. ficava aqui o dia inteiro. Mas conversa maravilhosa. Eu amei o convite, espero ter contribuído aqui com as coisas viajantes. Mais do que contribuiu. Que a gente foi de atendimento para o quê? A gente tocou muito, né, nas questões sobre a vida mesmo. Isso que é a psicologia. A psicologia tá em tudo, né, Bia? Tá em tudo, porque em tudo que a gente for usar, ciência, religião, política, geopolítica, todos os aspectos da vida a gente tá usando a nossa mente. E a psicologia entra aí, né? Entrei. Mas eu amei. E esse daqui é seu, tá? Seus 2 Ah, livros obrigado. aqui, Eu vou levar aqui já. presentinho. Vou começar a ler hoje já. Bom, Bia, mas mais uma vez, muito, muito obrigado pela sua participação incrível. Muito, muito obrigado por todos os seus esclarecimentos. E parabéns por esse trabalho incrível que você está fazendo, esse trabalho heróico de salvar muitas vidas, né? Da depressão, da ansiedade, de mostrar novas trajetórias, novas vidas para as pessoas e realmente trilhar um caminho para a felicidade para muitas pessoas. Então, parabéns por esse trabalho maravilhoso e heróico que você faz todos os dias. Eu que agradeço. Foi lindo que você... Agora estou com vergonha agora. É verdade, é verdade. É verdade. Obrigado mesmo. Tô feliz de falar de mim hoje. Foi maravilhoso. A gente tá aqui para isso. É um grande prazer conhecê-la e todo o trabalho que você faz. Obrigada. E antes da gente encerrar aqui, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar aqui, comentar? Não, eu acho que eu falei demais, né? Mas Imagina. acompanha lá o puxão de orelha, gente. Eu falo do jeitinho lá que vocês estão vendo, nas sessões também eu falo. Mandem se vocês quiserem, tiver alguma dúvida lá no Instagram. Caixinha de perguntas eu abro toda segunda-feira, então vocês podem falar comigo. Perfeito. Bia, mais uma vez, muito, muito obrigado, viu? Obrigada. E esse foi o Pode Ser com a nossa grande psicóloga, doutora Beatriz Brandão. Muito obrigado. Obrigada.